eu acredito de verdade que seja um dos maiores motivadores de culpa nas mães, e sejam em talvez 99,9,9% das mães têm que lidar com isso, é a questão da culpa pelo pouco tempo com os filhos. Talvez você está dizendo, Rosilane, mas eu não trabalho fora, eu estou aqui dentro de casa mesmo, eu não me sinto culpada assim em relação a isso. Mas se você parar para pensar, um dia a dia corrido de uma mãe, mesmo dentro de casa, ele é muito puxado. Ele é muito cansativo. 1001 coisas para fazer ao mesmo tempo. Casa para lavar, comida para fazer, roupa para lavar, muitas coisas para fazer, além da demanda, da atenção que a gente precisa dar para a criança. E tem, muitas vezes, alguns dia a dia da semana que a gente está com a rotina mais cansada, com a rotina mais sobrecarregada, e a criança está ali, às vezes, chorando, pedindo pela sua atenção e você não consegue dar. Ou talvez você, mãe, começou um projeto novo, um estudo novo, e você precisa se dedicar mais tempo nesse estudo, nesse projeto, e você acaba tendo que deixar um pouquinho ali o tempo de qualidade com a sua criança um pouquinho de lado. E isso gera muito sentimento de culpa. Ou ainda pior, é a mãe que tem que fazer essa dupla jornada do profissional e da maternidade. A mãe que trabalha fora, às vezes sai de casa ali 6, 7 horas da manhã e só retorna por volta de 5, 6, 7 horas da noite. E chega em casa e ainda tem que lidar com todas as demandas de casa, com todas as demandas do filho. Aí tem que lidar com a birra, tem que lidar com o mau comportamento da criança. E muitas vezes essa mãe se sente mal, se sente cobrada, se sente culpada, porque, meu Deus do céu, eu não tenho tempo de qualidade com minha filha. E o tempo, às vezes, que eu tenho, não consigo ser um tempo positivo, um tempo de qualidade, um tempo de entrega, porque são muitas demandas, muitas coisas para fazer ali com aquela criança, e ainda tem a birra, tem a correção, tem a disciplina. Como que eu faço tudo isso sem me sentir culpada, meu Deus? É impossível. Então, talvez você, mãe que está me assistindo aqui agora, está passando por isso, né? Com a rotina tão puxada, um dia a dia tão cansativo que você está se sentindo culpada, ao ponto de você ter um comportamento, sendo como mãe, que você nem gostaria de ter, né? E fica aquela cobrança, aquele sentimento ruim de se sentir culpada, você se sentir mal. Tá passando por isso aí, mãe? Tá passando por essa situação de se sentir culpada porque você não tá tendo tempo de qualidade com o seu filho? Porque você olha para o seu filho e talvez a criança está até te cobrando. Você não quer brincar comigo, mamãe. Você não gosta de ficar comigo, mamãe. Mamãe, você só trabalha. Já ouviu isso aí? Se o seu filho está falando isso para você, é um sinal de que realmente você precisa ampliar aí o seu tempo de qualidade com o seu filho. Mas como, Rosilane, a rotina está tão puxada? Mas falando um pouquinho sobre essa questão de culpa, mãe, que é tão necessário a gente trazer esse assunto, a gente poder ampliar a nossa visão em relação a isso. Estudando sobre essa questão de culpa, eu ouvi um professor italiano que tem por um nome de Mauro Scardovelli, até fiz uma cópia aqui para não errar o nome. Ele traz essa questão que a culpa é um sentimento natural, né? A natureza humana trouxe para a nossa essência essa questão da culpa. E a gente precisa lidar com ela, mas eu vou trazer aqui em minhas palavras, sem muitas delongas, para vocês entenderem o que ele falou a respeito desse sentimento de culpa. É a culpa externa. O que seria a culpa externa, Rosilane? É aquela culpa que ela é motivada por questões externas. É muitas vezes você que se sente culpada por uma pressão social, por uma comparação, por um julgamento do outro, por um perfeccionismo, por uma expectativa de um ideal que a gente não consegue alcançar. Sabe quando você abre ali o seu Instagram e você começa a ver fotos de mães perfeitas, lindas, maravilhosas, de corpos esbeltos, e a criança limpa, cheirosa, bem alimentada, educada, quietinha, e aquela casa limpa e cheirosa? Aí você começa, então, a se questionar e se sentir culpada. Poxa, peraí, aqui não é bem assim. Então, muitas vezes, o sentimento de culpa, ele vem de forma negativa no nosso dia a dia, porque essa culpa está sendo motivada por questões externas, por uma comparação, por um ideal que a cultura traz para nós mães, de que mãe é um ser divino, de que mãe é um ser imaculado, perfeito. Não é assim, gente. A gente sabe que não. A gente que é mãe, a gente sabe que a realidade é totalmente diferente, não é verdade? E quando a gente começa a trazer isso para dentro da gente,
e começa a trazer essas idealizações de coisas que não existem para o nosso dia a dia, a gente começa a se comparar, e aí vem esse sentimento de culpa que ela não é positiva e que ela nos paralisa, porque ela nos deixa sem atitude. Olha que sério isso. Então, por exemplo, a mãe que trabalha fora, ela se sente culpada muitas vezes, e essa culpa, ela tem uma motivação externa, aí ela começa a ouvir e até acreditar em coisas do tipo, mãe que é mãe não deixa o filho na creche, não. A mãe que é mãe não deixa o filho para ficar o dia todo fora trabalhando, não. A mãe que é mãe não pode ficar tantas horas fora de casa, longe do filho, não pode dormir sem o filho, não pode deixar o filho dormir em outro lugar. Então, às vezes, essa mãe se sente culpada porque, poxa, peraí, eu estou trabalhando fora, eu preciso do meu trabalho, eu preciso do meu emprego, eu estou com um projeto novo, eu preciso me dedicar a esse projeto. Mas vem esse sentimento de culpa porque eu estou dando ouvido a esses tipos de pensamentos, a esses tipos de críticas e crenças que diz que uma mãe, para ser boa mãe, ela não pode trabalhar fora. Uma mãe, para ser boa mãe, ela deveria estar em casa com sua criança. Uma mãe, para ser boa mãe, ela não deveria deixar o seu filho na creche para cuidar de si, para ir para academia, para cuidar de você. Então, essa culpa muitas vezes vem porque ela tem uma motivação de julgamento, de comparação.